Fala galera, e tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar falando sobre a tribo de Naftali. E o texto-chave dessa palavra que eu vou trazer para vocês se encontra em Gênesis capítulo 49, versículo 1, que diz assim: Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. Formosas, né? Formosas, isso, palavras formosas. Quando nós falamos de Naftali, propriamente o Naftali, aonde do seu nome se dá a tribo de Naftali, a sua geração vem a tribo de Naftali, como o próprio nome da tribo é o filho de Jacó, é o sexto filho de Jacó. Há um exemplo aonde uma das interpretações dadas, o porquê a Jacó e Raquel colocaram este nome, não era propriamente de Raquel, não foi Raquel que gerou, mas foi uma das suas servas que gerou. É interessante porque uma da interpretação dada ao nome de Naftali é minha disputa, onde Raquel era estéril e Leia, também mulher de Jacó, estava dando frutos, né? Dando filhos, fruto, é que eu falo filho. E nisso, Leia põe o nome, oh meu Deus, Raquel põe o nome de Naftali, né? Como uma das citações minha disputa, tá ok? Quando nós falamos da própria tribo de Naftali, a geração de Naftali, que vem a sexta geração, né? De Naftali e tudo mais, a sexta geração quer dizer o sexto filho, né? De Jacó, é a sexta tribo mais velha. Nós vamos ver essa tribo no tabernáculo, quando as duas tribos estão em volta do tabernáculo. Essa tribo está ao norte do tabernáculo, junto com Dan e a outra tribo. Quando é dada a divisão das terras, a tribo de Naftali, ela vai ficar com uma das terras ao norte da Palestina. A sua fronteira oriental era o Mar da Galileia e os limites do Jordão. Além disso, a tribo de Naftali demonstra-se como uma tribo corajosa, uma tribo ousada, uma tribo com energia para lutar contra qualquer coisa, contra tudo, na verdade. Uma tribo destemida, uma tribo corajosa, uma tribo sem medo. Por quê? Quando nós chegamos na passagem onde vai falar sobre Débora e Baraque, ali eles são chamados para, junto à direção de Débora e Baraque, lutarem. Quando isso acontece, no cântico de Débora, ela vai louvar esta tribo, a tribo de Naftali, pela sua coragem, né? Que o seu significado, como eu aqui disse, é ousadia, lutar com energia, né? Contra tudo. É uma pessoa sem medo, né? Foi louvada por ser uma tribo sem medo. Também, essa tribo vai estar à disposição de Gideão para a luta. Quando Davi está em Hebron, essa tribo, com mais de 38 mil pessoas, se põe à disposição de Davi em Hebron contra o inimigo de Davi, Isbosete. Além disso, essa tribo vai ser destruída pelo rei da Síria e ela vai ser uma das primeiras tribos a serem levadas, o seu povo ser levado por Tiglat-Pileser III. Mas Isaías vai profetizar sobre essa tribo, dizendo que a luz nasceria em meio às trevas nessa tribo. A profecia se cumpre quando chega-se em Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai para a Galileia das Nações, e ali ele vai se encontrar entre Zebulão e Naftali, e ali a luz vai raiar em meio às trevas. A luz vai raiar nessa região da Galileia, onde estavam localizados Zebulão e Naftali. O livro de Apocalipse também vai citar a tribo de Naftali, como se mandasse contadas com Apocalipse 7. Mas o que me chama a atenção
é a coragem desta tribo, é a determinação, é a disponibilidade para atender a um chamado de guerra. Será que nós estamos tendo coragem para atender ao chamado que Deus tem dado a nós? Um chamado de guerra, e esta guerra é espiritual. A guerra contra o nosso maior inimigo, né? O diabo. E também a nossa própria carne, porque a nossa carne também é nosso inimigo, porque quer ver as coisas deste mundo, né? Então, quando nós vemos isto, né, nós vamos ver que precisamos ter coragem para lutar contra as astutas ciladas de Satanás. Precisamos ter coragem para lutar contra o mal que tenta nos afastar da presença de Deus. E precisamos ter coragem para lutar contra nós mesmos, renunciando à nossa vontade, renunciando ao nosso eu para viver a vontade de Deus. É bem visto que nós somos pecadores e falhos, mas que pela graça nós vamos alcançar a nossa salvação. É bem certo que se nós lutarmos com coragem, sem medo, destemido, ser uma pessoa que está pronto para lutar, que está sempre à disposição de Deus, que está sempre à disposição para a guerra espiritual, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar ao céu prometido, mas precisamos ter coragem. Precisamos ser pessoas que não têm medo de ir à luta, de ser o chamado, de fazer a diferença. Essa tribo, a tribo de Naftali, foi louvada no cântico de Débora por a sua coragem, por ser uma tribo sem medo, por ser uma tribo que estava disposta a lutar contra tudo. E você tem sido como a tribo de Naftali, corajoso para lutar contra as coisas que sobre sua vida têm vindo? Você tem sido corajoso para lutar contra as coisas que contra você têm sobrevindo? Você tem sido uma pessoa corajosa para estar à disposição de tudo aquilo que Deus quer de você? Será que nós temos sido pessoas corajosas para a obra de Deus? Ou nós temos sido pessoas tímidas, pessoas fracas na fé, pessoas falsas que temos mais escondido de Deus e de fazer a obra do que lutar contra as astutas ciladas de Satanás? Será que nós temos se levantado para lutar pelas almas que têm se perdido? Será que nós temos lutado para lutar pelas almas que estão lá fora? Será que nós temos sido pessoas corajosas para lutar contra os nossos problemas, contra as nossas dificuldades e não desistir?